Boa noite, galera. Sou o professor Carlos André. A partir de agora, eu vou estar com vocês aqui numa super live. Um grande amigo meu, que além de ser um grande amigo, é, sem dúvida, um dos maiores especialistas em Enem do Brasil, sem medo de errar, tá? E vai trocar muitas ideias aqui conosco nessa noite maravilhosa, muitas coisas de bastidor que ninguém sabe, e vocês vão ficar sabendo aqui nesse bate-papo com a gente. Vocês podem mandar perguntas, tá? Para o WhatsApp, é o 8491317644. Eu sei que, com certeza, a maioria das pessoas que estão assistindo essa live a partir de agora são do Rio Grande do Norte e da Paraíba, mas a gente vai sempre ter um cuidado aqui muito grande, tá, pessoal, de tentar falar para o Brasil inteiro, porque a gente tem audiência aqui de todo o Brasil. Então, em alguns momentos, vocês perceberão esse nosso cuidado, tá certo? Em tentar passar uma informação que funcione para qualquer lugar do Brasil. Mas, repetindo, vocês poderão mandar perguntas, tá, para o 8491317644. O grande Ademar, como eu já disse, meu amigo, um dos maiores especialistas do Brasil em Enem, é também diretor de ensino e inovações educacionais do SAIS, do Sistema Aridiçá, que é o nosso sistema de ensino, né? Tanto em Natal, quanto em Mossoró, quanto em João Pessoa. Bem-vindo, Ademar, mais uma vez. Um prazer imenso estar aqui com você essa noite de quinta-feira. Olá, Carlão, boa noite a todos e todas, em especial os seus alunos. Estou aqui à disposição para conversar, e Enem é um papo que eu sempre gosto muito, tá? A gente tem que se controlar aqui, né? Porque se fosse futebol, talvez acabasse rápido a conversa. Mas Enem, se não tiver controle, fica uma semana aqui a gente conversando e o assunto não acaba, né? Eu às vezes vou fazer eu às vezes faço live desse tipo aqui pelo Instagram, e o Instagram tem aquele time lá de 1 hora, né? Eu já sei que vai acabar, ou seja, tem que correr porque vai acabar. Verdade, verdade. Alemão, vou começar passando aqui uma sequência, tá? De datas importantes, de um cronograma aí para a galera que está acompanhando a gente. E no final eu já emendo a primeira pergunta. Beleza. Ao longo dos últimos dias, os alunos mandaram várias perguntas. Eu já passei para o Ademar uma pré-lista. Eu vou responder as ímpares, ele vai responder nas pares, mas eu vou começar com esse cronograma de datas. E, como eu falei no final, eu já emendo a primeira pergunta aí oficial para o Ademar. Galera, então vamos lá. Datas. 29 de março, o pessoal apelidou esse dia de o dia do resultado. Eu, particularmente, não gosto desse nome. Venho tentando trabalhar na mídia aí para chamar o dia da nota. Porque, para quem não entende, eu já vi situações que o pessoal marcou churrasco para esse dia. Não é o dia do churrasco ainda, né? Então, ao pé da letra, não é o dia do resultado, é o dia da nota. 29 de março, 7h30 da manhã, vocês vão acordar com um bom dia aí muito legal. Divulgação da nota do Enem 2020. SISU abrirá à meia-noite, no dia 6 de abril, e vai até às 11h59 do dia 9 de abril. O listão, que aí sim, né, poderia ser chamado de o dia do resultado, ou Dia do churrasco. O dia do churrasco, né, o dia do churras, é 12 de abril. E aí, na sequência, vem ProUni, 13 a 16, FIES, 20 a 23, e vai ter uma interseção aí, né, o pessoal comemorando, enquanto outros começam a se preparar, entrar no clima do próximo Enem, porque 17 de maio abrem as inscrições para o Enem 2021. A gente está pensando aqui hoje, e o Ademar sabe disso, que nós temos 3 públicos aqui. A galera que está preparando o churras para abril, o pessoal que vai fazer inscrição em maio,
e uma galera de primeira série que vai fazer pela primeira vez o Enem seriado. Então, saibam que há pelo menos 3 grandes momentos nessa live de hoje, tá? Para cada um dos públicos. Lembrando que vocês podem mandar perguntas no WhatsApp 8491317644. Toda vez que o Ademar estiver falando, é a hora que eu vou olhar esse WhatsApp, tá? Então, 17 de maio abre as inscrições para o Enem 2021. E 28 de maio, por isso que eu falei que tem um cruzamento aí, né? Sai o resultado dos treineiros do Enem 2020, tá? Um dos pontos mais importantes da nossa conversa de hoje é que, há um mês, saiu uma notícia muito importante aqui, que é de interesse de todo mundo, que o Enem 2021 será em novembro ou dezembro, segundo o presidente do próprio INEP. A gente já tem aqui uma pré-sequência que eu vou dizer para vocês, tá? 7 e 14 de novembro seria o Enem presencial, 21 e 28 de novembro o Enem digital e 14 e 15 de dezembro o Enem PPL. Por isso, então, que na entrevista há um mês, o presidente do INEP dizia que o Enem desse ano seria em novembro ou dezembro. A se manter essas datas que eu falei, então, o Enem oficial, presencial e digital em novembro e o PPL em dezembro. E aí a primeira pergunta para o Ademar, já mandando uma quente aí para esquentar essa noite de quinta-feira. Ademar, você acha que mais uma vez a gente pode ter polêmicas com respeito a adia ou não adia essas datas que eu acabei de falar, como aconteceu no Enem do ano passado? Carlos, isso vai depender muito da sequência que a gente vai encontrar nas condições sanitárias do Brasil. A gente como é público, né? A gente está muito atrasado ainda na vacinação. O Brasil agora que passa de 10 milhões de vacinados, uma população de 220 milhões, e a gente tem que vacinar pelo menos uns 77 milhões de pessoas até julho. Seria os mais vulneráveis, as pessoas com mais comorbidade. Eu diria a você que se a gente passar mais um mês nessa pressão que a gente está hoje, nesse pico que a gente está hoje de quase 3 mil mortes por dia, isso vai voltar. Mas essas datas existem muito como marcos para que o próprio INEP se organize. Então, a prova do Enem, ela tem que ser finalizada em anos comuns, né? Ela é finalizada no final do mês de maio, depois ela volta para uma revisão. Algumas questões ainda são trocadas para uma prova para pessoas com deficiência de visão. Isso aqui é uma grande vantagem da TRI, né, da Teoria de Resposta ao Item. Eles tiram algumas questões que têm gráficos, tabelas, e substituem por outras questões que são igualmente mais fáceis para que as pessoas consigam ler em braille ou com o leitor. E ali, por volta da terceira semana de junho, a prova é fechada. Tá? E a prova é fechada. Depois, a prova tem que ir para uma gráfica, tem 70 dias entre logística, e por isso que a data é aplicada lá no começo de novembro. Então, tem todo um cronograma pré-estabelecido, que foi, no caso, interrompido ano passado. E ano passado a polêmica foi tão grande que os alunos escolheram uma data e foi aplicado em outra. Então, a enquete foi até, de certa forma, sem valia, né? Ou seja, o poder democrático dos meninos, de alguma forma, não foi ouvido. E aí, talvez, se pensando na própria aplicação do Enem, que foi em janeiro, com um índice altíssimo de faltas, o INEP agora fez uma mudança estrutural já especificamente na prova do Enseja. A prova do Enseja ia ser em abril,
eles já remarcaram a prova do Enseja para junho, se eu não me engano. Então, eles já estão percebendo que talvez há alguma movimentação nesse sentido. Agora, o Brasil está comprando agora uma vacina da Janssen, que é da Johnson & Johnson, e ela é apenas de aplicação única, ou seja, ela não precisa nem da segunda dose. O Brasil está negociando 38 milhões de doses até agosto. Então, provavelmente, a gente vai ter um avanço, quando essa vacina chegar da Janssen, um avanço significativo no número de imunizações. E isso vai melhorar muito. Então, o quadro agora ele é instável. Tá? As inscrições abrem ali, provavelmente no dia 17 de maio, e a gente vai ver o que vai acontecer. Mas eu acho que, de antemão, a gente já tem algumas datas pré-estabelecidas, e a gente, percebendo como foi ano passado, uma resistência de mudança, acho que o MEC talvez faça alguma resistência de mudança ainda, principalmente se os quadros ali em agosto estiverem melhores. O ano passado a situação era 100% nova, né? Ninguém esperava por ela. Eu acho que ficou bem claro que, por exemplo, cogitar a possibilidade de maio, que, como você bem disse, o INEP voltaria atrás na sequência, né? Deu a opção e venceu na votação, e mesmo assim eles não aceitaram, não usaram a data. Eu acho que mostra que adiar num período muito longo não é uma boa ideia. Então, realmente, eu acredito que eles tenderiam a tentar segurar o máximo possível qualquer adiamento, né? Eu acho é difícil de acertar uma data dentro dessa coisa de exceção que a gente está tendo. Mas uma reflexão que, se a gente for imaginar, por exemplo, o adiamento da prova do Enem, ela atrapalha, inclusive, os alunos da escola pública, porque são esses alunos que precisam também a gente teve um FIES com as notas de 2019, não com de 2020. Então, que é a entrada através de bolsas ou financiamentos, que é o ProUni, antes do processo ter acontecido em 2020, ou seja, apenas com a nota de 2019. Você tem uma coisa que é muito de estabilidade também. Não é fácil para o MEC e para o INEP achar uma data ideal para isso e reagendar todos os calendários. É bem complicado. E aí eu digo a passagem, o Enem leva a culpa, porque é o grande exame, o segundo maior exame público do mundo, só perde para o Enem da China, o Gankao, mas FUVEST, Unicamp, adiaram suas provas e também fizeram, digamos que na marra, né? Ali um processo muito nesse aspecto aí. E eles tiveram uma evasão pequena, tá? Eles tiveram uma evasão até dentro dos padrões normais. Eles jogaram algumas datas, fizeram algumas flexibilizações. Então, talvez, se o Enem tivesse feito, por exemplo, e aí uma coisa que eu já tinha meio que cantado a bola, e isso poderia ter sido planejado, com a TRI, a Unicamp fez assim. A Unicamp fez um dia para determinados cursos e a outra prova no outro dia para determinados cursos. Os mesmos cursos aplicando a mesma prova com teoria clássica. Ela separou os alunos em 2 dias no primeiro dia de aplicação, aquele grande provão. Então, o Enem poderia ter feito, por exemplo, 3 provas e ter separado os alunos todos, ter feito a prova em janeiro com muito mais segurança. Só, galera, vai ser um terço, um terço e um terço. No primeiro dia, um terço, um terço, um terço no segundo dia, e o aluno estaria num daqueles 3 estabelecimentos ali. É mais caro? É mais caro. É mais difícil a logística? É mais difícil. Mas era possível também ter feito outras alternativas na aplicação dessas provas. Eu, inclusive, tenho um vídeo lá no meu canal do Instagram onde eu defendia essa ideia, porque realmente era uma boa ideia. Mas vamos lá, vamos em frente. A gente vai começar aqui nesse primeiro momento falando um pouquinho sobre a prova do Enem passado, tá? Tá. Como eu falei, eu peguei aqui várias perguntas que foram enviadas pelo Instagram. Eu vou respondendo algumas. Você pode ficar sempre à vontade, Ademar, para acrescentar uma ideia, discordar. E a pergunta seguinte, oficialmente, o Ademar responde. Eu também posso fazer uma intervenção para a gente ganhar velocidade. Vamos lá. Pergunta número 1, então. A nota do Enem TRI
pode sofrer uma alteração relevante com base em tudo o que aconteceu no ano passado? Como todo mundo deve saber, o Ademar falou, inclusive, há pouco tempo, né, o Enem 2020 ele terminou como sendo o Enem com maior abstenção da história do exame. Dos mais de 5,5 milhões de inscritos para a prova impressa, mais da metade dos alunos faltaram, né? 55,3% dos alunos não compareceram. Então, isso pode, sem dúvida, afetar a TRI. Essa é uma das perguntas que mais foi repetida no Instagram. Pode acontecer, tá? Hoje, algumas questões entram na prova sem nenhum pré-teste, né? Que a gente sempre fala tanto, né, Ademar? Isso a gente já pode gerar uma descalibragem. Então, esse índice tão grande de faltas pode, sim, gerar surpresas. Claro que não é tão simples chutar exatamente o que vai acontecer, né? Mas eu diria que deve ser um pouquinho mais emocionante que o normal. Tanto o dia da liberação da nota já deve ser um dia bem mais emocionante, como o próprio SISU ao longo do período aí de abertura dele. Nós tivemos uma nota em 2019 de humanas que desceu muito. Tá? Foi, inclusive, a grande surpresa. A prova desceu 8% na média. Isso tem uma relevância muito forte. Agora, para esse exame agora, é difícil de dizer o que vai acontecer. A gente sabe que algumas questões na prova de 2019 entraram lá, das 180, umas 36 questões para serem pré-testadas na hora do exame. Diga-se de passagem que isso não é uma técnica extremamente inovadora, não deveria ser para a própria prova do Enem. O Enem americano, o ACT, o aluno vai fazer uma prova de 100 questões, mas só 80 estão valendo. Então, 20 questões são pré-testadas ali, mas ele não sabe quais são. Mas o que eles fizeram? Eles pegaram uma amostra de 100 mil candidatos, eles fazem calibragem em cima disso e depois eles equalizam a régua. Né? É difícil explicar de forma didática aqui para quem está nos assistindo, mas eles equalizam a régua depois. Isso foi um dos motivos que deu um problema. Então, se possível, é possível que eles tenham tido mais dificuldades, por exemplo, de ter mais questões nesse ano. A gente até percebeu que as referências das questões do Enem digital, do Enem PPL e do Enem de aplicação foi até 2017, todas as questões. Então, quando você lê lá embaixo, aquelas referências todas, só teve 2 ou 3 que passaram disso, mas a maioria, ou seja, eles pegaram muitas questões do banco para poder montar essa prova, porque no ano de pandemia, provavelmente eles não tiveram tanto acesso a fazer novas aplicações da prova. Só isso já dá um desequilíbrio enorme na prova, tá? Aproveitando que você falou um detalhe aí, Ademar, nem estava aqui na pauta, mas a gente conversou muito sobre isso durante o ano, e talvez seja uma das perguntas mais repetidas pelos alunos sempre, né? Exemplo, houve pandemia, será que a prova do Enem iria vir recheada de questões de pandemia? Você deu uma informação interessante, né? A maioria das legendas tratavam de materiais de 2017, né? Então, em geral, a prova do Enem ela não vira, né, tão rapidamente por um fato muito recente do ano do exame, né? Ela não vira porque ela tem que pré-testar as questões. A do Enem Digital, eu fiz o Enem Digital, Carlos. Você tinha questão em 2017, mas muitas questões foram de 2010, 2011, 2012. E elas não são antigas, elas têm a sua contextualização para... A prova do Enem, ela não vai cobrar, por exemplo, assim, o homem está fazendo 50 anos que foi à Lua. Às vezes até vejo alguém, professor, dando bizu. Agora tem 100 anos de Clarice Lispector, foi ano passado, a morte de Clarice Lispector. Não, se Clarice Lispector fosse vivo, estaria fazendo 100 anos. Eu digo, não vai cair. Pode cair Clarice Lispector em outro aspecto, mas não vai cair dessa forma. O que o Enem gosta muito de cobrar, os assuntos recorrentes, são aqueles em que ele percebe que são dentro da matriz de referência, aqueles que estão de muita aderência com o jovem. Então, ele vai cobrar questões de globalização, ele vai cobrar questões de porcentagem, ele vai cobrar questões de regra de 3, ele vai análise de gráfico, porque o Enem, que eu gosto de dizer o seguinte, se está na vida,
cai na prova do Enem. Entendeu? Se tá na vida, cai na prova do Enem. Então, a gente não vê números complexos na vida. Então, isso é um conteúdo que se ensina só em universidades para os cursos de engenharia, isso no mundo todo. E o Enem tirou, inclusive, isso da sua grade aqui no Brasil. Você não vê determinantes, sistemas lineares, binômio de Newton, uma série de outros assuntos em diversas áreas. Então, aquilo que tem aplicação real vai cair na prova. Mas eles precisam de tempo para pré-testar, para criar os índices lá da teoria de resposta ao item. E é justamente por isso. Cai questão na FUVEST, cai questão na Unicamp de Covid e não tem. E eu desconfio que esse ano, de novo, não vai cair, tá? Se a pandemia se demorar mais um pouco aí, com escolas fechadas, vai demorar mais ainda para que a gente imagine que eles pretestem algumas questões. Muitos professores aí fizeram essa aposta, né, como se a prova fosse inteira baseada em pandemia. Cara, teve professor que fez, na véspera, uma revisão de como é que era a vacina do RNA da Pfizer, que é uma técnica super avançada agora. Isso é uma falta de bom senso absurda. Isso é uma falta de bom senso daquelas assim, de dizer assim, pelo amor de Deus, acorda, cara. Tem muito professor que trabalha com o Enem e não entende a lógica do Enem, né? Isso é um problema. Eu costumo falar que o Enem ele está mais para um transatlântico do que para um jet ski. Para fazer a curva não é rápido. Se o iceberg estiver muito na frente, talvez bata no iceberg, porque não dá para virar, não dá para mudar a lógica da prova tão rápido. Se, por exemplo, caísse uma questão de gripe espanhola, teria muito professor que ia dizer assim, tá vendo como eu falei aí, a pandemia influenciou, caiu gripe espanhola. Mas provavelmente a questão já estava no banco de questões, né? E por acaso apareceu ali na prova, né, Ademar? Na prova do digital, caiu uma de vacina. Mas vacina que até que se entende por gente, a gente toma vacina, né? E aí se imaginou, caiu vacina. A vacina estava acabando de aparecer no mundo todo, e aí fizeram uma associação como se fosse, não era a vacina do Covid, era o conceito geral de vacina. Um último ponto aqui para eu passar para a sua pergunta, Ademar, que eu queria chamar a atenção também, na prova de história do Enem presencial oficial, veio uma quantidade maior de questões de geral do que o normal, né, nessa divisão entre geral e Brasil. Então, para vocês que estão assistindo aí, não é uma boa ideia ficar tentando adivinhar o que vai acontecer na prova, né? Se possível, principalmente porque agora a gente está no início do ano, tenta estudar de maneira equilibrada tudo, né? Alguns alunos eles tinham uma ideia de que no Brasil, no Enem não cai geral, só cai Brasil. Então, eu dou praticamente 100% da minha energia de história para Brasil, e aí você pode se surpreender negativamente. Fica essa dica aí, entre as várias que a gente vai dar para vocês. Mas, Ademar, vamos lá. Sua pergunta aqui é a seguinte. Só que essa dica que você deu aí, ela é valiosíssima, viu? É importante, né? Caía muito Brasil até 2018. Agora não está mais caindo História do Brasil, e quando cai História do Brasil, é primeiro reinado, segundo reinado. Aí eu estou falando, Carlos, a prova de 2019, a PPL, a de 2020, a digital e a PPL. São 5 provas já de 2019 do governo Bolsonaro, em que assuntos como ditadura, assuntos como Era Vargas, por exemplo, não estão caindo. Tá? Então, não acredito que há uma orientação para isso, mas foi divulgado na imprensa que algumas questões foram lidas e foram retiradas de um banco. Então, as opções, provavelmente, do regime ditatorial, eles estão congeladas até um certo momento. Não quero entrar na polêmica, acho que isso daria um programa aqui grande só dessa polêmica, mas falando para os meninos, é por isso que está caindo mais questões de geografia. A prova do digital foram 22 de geografia. Eu fiz a prova do digital e foi até bem, porque tinha muita geografia e eu gosto muito desses assuntos mais contemporâneos e fui até bem na prova. Mas é um pouco nessa virtude aí. E está caindo muita história geral. Beleza, vamos lá. Lemar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a prova de matemática desse último Enem. Com certeza, a maioria que está assistindo aqui fez o presencial, né?
que você acha que a prova foi mais fácil, foi mais difícil, e o que poderia acontecer aí com a nota TRI dessa prova, especificamente falando? Vamos lá. A prova foi mais fácil, tá? Aí você vai dizer assim, mas a TRI não equilibra? Ela foi feita em cima de uma população lá atrás. Toda a questão da TRI, ela tem lá 3 parâmetros. Não vamos entrar muito aqui, vamos tentar ser didático. Um parâmetro principal é o de dificuldade, e depois ela é equilibrada numa régua, da mais fácil para mais difícil. Só que quando ela é testada, ela é pré-testada, ela foi testada pela primeira vez isoladamente. Depois elas são juntas dentro de um conjunto de provas, e aquilo é aplicado para aquela população. Então, eu diria o seguinte para você, as notas vão ser muito parecidas com os anos anteriores. A maior nota deve bater lá quase 1.000, 990, 980, 980 e pouco. Teve até um ano que passou de 1.000. As notas maiores devem estar equilibradas lá. Agora, o que acontece é que o número de acertos da população, em geral, numa prova de matemática, chuta aí, Carlos. A média do Brasil. Não, 9 questões. 9, 10 questões. Então, esse ano deve ser 11. Então, isso vai alterar pouco. Agora, aqueles alunos que estão em grau de buscar uma nota esse ano, a gente percebeu muita gente fazendo mais de 40. 38, 40, 41, 42, como não se viu em outros anos, tá? Então, você vai ver, para esta população, aparentemente, essa prova foi mais fácil, que é a população do seu colégio, a população aqui das nossas escolas, população de escola particular, aluno de cursinho que está ali com gás todo, mesmo nessa pandemia. Tem um fator que muita gente não foi fazer a prova, ou por medo da pandemia, ou porque não acreditava mais que deveria ter, ou porque passou em outra universidade, tá? Caso do meu filho, por exemplo. Ele não foi fazer porque passou em outra universidade. Não, pai, já passei na universidade aqui, tá? Então, muita gente desistiu da prova. Isso faz com que a concorrência diminua. Consequentemente, você tem um denominador na nota, que seria essa média que eu estou falando aí, que às vezes é fácil explicar. 12 dividido por 3, 4. Se eu aumentar o denominador, 12 dividido por 4, 3. Então, se eu tenho menos pessoas, eu tenho uma tendência de uma média um pouco mais acima do comum. Então, tem esse outro fator. Por isso que não dá para prever muito. Agora, não vai sair para esses alunos de alto desempenho desse modelo de imaginar que algo em torno de... Isso é um amigo meu que diz que ele tem 3 filhas, e toda vida que uma filha faz vestibular, ele me liga e diz o número de questões. Aí eu faço uma previsão mínima, média e máxima da nota, e ele me chama de bruxo. Aí eu digo assim, porque os números são muito parecidos toda vida. Teve uma vez que ele disse, a menina fez 30 em matemática. Eu disse, vai tirar em torno de 800. Aí tirou 799. Aí ele me ligou e disse, bruxo, como é que você sabe? Eu disse, porque vai variar ali entre 770 e 830, dependendo de como seja a coerência pedagógica dela, de acertar as questões fáceis, médias e difíceis. Nesse caso aí, chegou bem próximo. Então, normalmente, você tem uma ideia. Então, acho que a prova foi mais acessível e é muito bom ser bom em matemática, tá? Porque se tem alguma prova que leva você para cima, é matemática e redação. Redação. Você tem ali, vamos tirar os pesos, tá, Carlos? Você tem 4.000 pontos para você fazer. O que são 4.000 pontos? Média 800, você passa em qualquer universidade, em alguma universidade de medicina no país. Então, fazendo a conta ao contrário, um peso simples, sem peso nenhum, 800 vezes 5, 4.000. 2.000 pontos você pode conseguir em 2 provas. As outras 3 provas você pode conseguir os outros 2.000 pontos. Fica mais fácil. Essas 2 provas são a chave para você ganhar o jogo. Deixa eu fazer um disclaimer aqui, né, para a galera que está assistindo, chegou atrasada. A gente está tentando falar para o Brasil inteiro, né? Mas se pega um caso como Natal, por exemplo, o FRN, o cara fazendo tem peso, né? Tem peso 3, natureza. Aí sim você pode ter uma inversão da lógica, porque natureza é muito difícil alguma outra prova conseguir compensar. Natureza multiplicada por 3 fica muito alto, né? Agora, você imagina, então, aqui em Natal, o FRN, matemática, que, por regra,
já teria uma força muito grande, em tecnológica, multiplicada pelo seu peso, vira um monstro, né? E na linha do que você falou, Ademar, vou matando aqui rapidamente a próxima pergunta, que é sobre a prova de linguagens. Muita gente dizendo que a prova de linguagens foi estranha. Durante a prova, o aluno fazia a prova feliz da vida, como é o normal, né? Só que dessa vez, ao conferir o gabarito, em algumas pessoas brotou uma lágrima no canto, no cantinho do olho, porque o cara se surpreendeu negativamente, né? Só que a prova de linguagem, em geral, é uma prova de TRI baixa, né? Diferentemente de matemática, ou seja, se a gente pegar o que o Ademar acabou de explicar e aplicar para linguagens, fica fácil de entender. Eu costumo dizer, inclusive, que a prova de linguagens é uma prova mais reprovante do que aprovante. Você bomba, você praticamente fecha e a nota, em geral, não é alta comparada com as outras provas, para um acerto equivalente. Agora, quando o aluno vai muito mal, aí realmente pode ter um peso negativo muito maior do que um possível positivo. Então, mesmo com essa estranheza que algumas pessoas relataram, por ter um conjunto universo mais achatado, a influência não deve ser muito grande, não deve impactar muita coisa para quem está nessa ansiedade aí, né? Tem muita gente ansiosa por um deslize qualquer na prova de linguagens. Sabe qual é a média do número de acertos em linguagens? Decorado, eu não sei. Eu sabia que matemática era 9, mas deve 9, ser bem 10 bom. matemática, estou apostando em 11 esse ano, né? Então, um pouco alteração. E a nota são 24 questões. Tá? São 24 questões. Então, a média do Brasil, de todos os alunos que estão ali compondo a nota, supera 50% da prova. É por isso que a prova é achatada. Porque essa média do número de acertos ela vai estar praticamente ali em 500. Tá? Então, quem acerta 10 questões em matemática e tem uma certa coerência, uma pequena coerência pedagógica, ele vai tirar entre 400 e 600. Quem acerta 10 questões só em matemática. Se ele acertar 10, as 10 mais difíceis, por exemplo, ele vai tirar lá um 350 até 400, vai tirar pouca nota. Mas se ele acerta daquelas 10 questões, as 10 mais fáceis, ele vai tirar quase uns 600. Com 24 questões, a probabilidade, quando passa de 50% do número de acertos, você diminui essa diferença, que é de você, o chute. Tá? Então, você tem menos questões para você... Então, há uma tendência de ter mais coerência pedagógica. Então, quem faz, por exemplo, 30 questões, tira no máximo 600. Quem acerta, que é o desvio padrão, é mais ou menos 16 questões entre pulos de 500 para 600. Quem tira 30 questões, eu falei que tira 600, que a média é 24. Quem tira 36, 700. Quem tira 42, 800. Quando eu dou o próximo pulo, 42 mais 6 seriam 48. Mas só tem 45 questões. Aí a nota fica enquadrada ali entre 800 e 900. Normalmente 800 baixo. Perfeito. A matemática, vamos supor que sejam 10. Aí é 16, 22. Nossa, vai demorar muito até chegar lá. Por isso que ela vai embora. Ela vai descampando ali o desvio padrão da própria curva. Essa era a pergunta, inclusive, né? Tentar explicar a diferença de TRI de matemática para linguagem, mas você acabou antecipando, né? O apelido de bruxo deu certo aí, nesse caso. Próxima pergunta da galera é qual é o número mágico para passar em medicina? Ao longo do ano, eu sempre peço para o nosso aluno buscar sempre o 150. Pessoal, simulado, vamos tentar buscar sempre o 150, que é um alvo bom, né? Eu não estou dizendo que para o cara passar em medicina ele obrigatoriamente precisa fazer 150, mas é um alvo bom para você que está se preparando aí para o próximo Enem buscar, tá? Mas, em geral, claro que varia de universidade para universidade, mas 145 deve dar certo, em 140, né, nesses arredores aí, deve funcionar. Claro que precisa também, depende muito do
do ajuste entre acerto e redação, né, Ademar? Ele Isso. considera que a redação padrão ali seria 800 alto, né? Eu Mas já tem um vi. caso interessante que eu queria que você falasse para a galera, que você me contou algumas vezes, a gente já conversou bastante sobre ele. Você tem um caso de um cara que passou com 132. Isso. Conta essa aí para a gente. 132 e ele acertou 39 em matemática, dessas 132. Então, ele, em nenhuma área de conhecimento, ele acertou a nota muito alta, tirou 960 e isso foi aqui na Universidade Federal de Ceará, que não tem peso. Então, ele dispara muito em duas notas, né? Porque das 39, ele tirou 913. Então, ele teve uma coerência pedagógica, sim, muito grande. Eu já vi uma coerência pedagógica com 33 questões, tirando 901 na prova de matemática. Tá? Ou seja, praticamente o garoto acertou talvez as 33 mais fáceis, ou quase todas essas mais fáceis, para poder ter uma nota tão bem compensada assim. Errar só 12 e chegar no contexto desse. Isso é raro. O número que você está falando é mágico, é 150. Esse é o que todo mundo deveria alcançar, que é o 150 em diante. Agora, você não vai encontrar muitos acima de 150. Por isso que a constância de fazer vários simulados é o que é importante. Você tem que estar nos simulados entre 140 para cima. Se você tiver entre 140 para cima nos simulados, você vai tirar mais de 150 na prova, porque a tendência é que os simulados têm uma nota mais achatada, tem uma curva de exigência maior, tem uma questão mais homogênea ali. Então, existe uma certa... Agora, o que eu gosto de dizer muito como redação. Eu assisti todas as aulas de redação. Eu tenho todas as ideias na minha cabeça. Você fez quantas redações no ano? Então, não adianta técnica se não tiver performance no sentido de fazer 1 ou 2 redações por semana. Então, o cara que tira acima, porque redação é uma receitinha de bolo, é só colocar isso e aquilo. Cuidado, se você tirar um 880 em medicina, nem com 160 questões você pode passar às vezes, viu? Então, você tem uma diferença muito gritante. Se tiver um peso maior em alguma universidade na nota de redação, isso tem um desequilíbrio grande. Então, o aluno de medicina tem que cravar o 960. É 960 para cima. Você tem que colocar alguns marcos de objetivos. Mas quem está entre 140 para cima nos simulados e fazendo todos os simulados, mas é domingo. Aí não tem mais nem safadão, né? Às vezes tinha festa no tem sábado. aquele cara que ele acha que fazer em casa dá no mesmo. Não fui, minha unha estava encravada, mas depois eu faço em casa, que é igual, não é igual. Isso é uma coisa, porque é o seguinte, o aluno do terceiro ano, ele chega empolgado. Tá? Ele chega empoderado, porque agora está no terceiro ano, ele é o maiorão ali do colégio, entendeu? Então, uma série de coisas assim. Então, a autoestima dele é muito elevada. O menino do cursinho, ele às vezes ele se sabota, porque ele já levou pau e ele fica arrumando desculpa para não fazer as coisas. Então, às vezes, uma situação do seguinte, a minha experiência por fazer prova. Você sabe qual é a melhor técnica para aprender, Carlos? Melhor técnica para aprender? Melhor técnica para aprender. Isso é difícil, que você vai falar alguma coisa e talvez vá sair aqui do caminho, mas estou fazendo a pergunta de propósito. Tem um recente livro que eu li agora sobre técnicas de estudo de uma psicóloga americana, neurologista e neurocientífica também, um negócio comprovado. É dormir. Dormir bem você aprende mais. Está provado cientificamente. Então, não adianta ter aquela ideia de... às vezes eu digo muito, quando eu falo palestra para aluno, eu digo assim, cara, desliga o celular 1 hora antes de dormir, ou então você tem que começar um processo. A luz azul, ela atrapalha no seu sono, então se você quer usar o celular, deixa aquela luz amarela, mas você tem que ter um ritmo ali de algo em torno de entre 10 e 11 horas da noite e dormir. E acordar entre 6 e 7 horas da manhã. Você tem que dormir 7, 8 horas. Então, não adianta você imaginar que o aluno vai conseguir aprender dormindo 5, 6 horas por noite. Você tem que dormir. Porque quando aquele acúmulo de informações, isso está provado cientificamente... Sedimenta, né? O livro é interessante porque ele mostra, inclusive, as sinapses
que são destruídas no sono, e são aquelas que você tem de absorção de conteúdo. E você vai precisar ter menos. Agora, você vê o conteúdo você é professor de física, você ensina o conteúdo, o garoto, aprendi. Daqui uma semana ele esqueceu. Ele tem que fazer uma revisão daquele conteúdo. E quando você começa a ter várias coisas, isso é normal. Existe uma equação logarítmica do esquecimento que, se você não revisar um conteúdo 7 dias depois, você vai esquecer. Lá na frente, quando você revisa, é isso mesmo. Mas você não absorveu. Então, o conteúdo vai ser absorvido se até 7 dias você fizer uma leitura antes. O que é que se recomenda? Chegou em casa, estuda as aulas do dia anterior. 2 dias depois, volta ou faz um revezamento de 2 em 2 dias. Tem uma técnica que está muito espalhada agora, que vocês podem procurar na internet, que é muito usada agora para alto desempenho. É a técnica Pomodoro. Você estuda 25 minutos, um determinado conteúdo, você descansa e muda para outros 25 minutos. E não mais, por exemplo, passar 2 horas estudando física. Você muda as funções cerebrais. Então, isso tem um outro vertente nesses aspectos todos. E uma coisa que a galera precisa aprender, Carlos, que ler antes da aula dá uma economia absurda de aprendizado. A gente tinha um colega, você também tinha um colega na sala de aula, aquele cara, talvez era até você tem cara de nerd, que lá no meio assim, esse cara é impressionante, porque eu conheço ele, a rotina da casa dele, ele estuda nada, mas ele aprende tanto. Talvez ele dormisse bem, talvez ele aproveitasse muito bem a hora da aula. Tem muita gente que gosta de grifar, né? Só grifar. Galera, escreve o que o professor está falando, um tópico ou outro. Quando você escreve, o ato vai fazendo com que você, de alguma forma, vá melhorando cada vez mais. Você deu um boom aí de informações, Ademar. Vai ficar gravado, né? O aluno pode olhar depois. E o legal é que muitas das coisas que você falou, eu tenho um canal lá no YouTube que eu discuto com o pessoal o aprender a aprender. E vários dos tópicos que você falou aí, há vídeo lá sobre isso, inclusive mostrando o estudo, né? Mas 2 coisas que eu queria chamar a atenção aí. Primeiro, não se economiza sono, né? No sono. Tem cara que ele acha que é uma grande ideia, vou dormir menos, ou não estou conseguindo botar a matéria em dia. Será que se eu dormir 1 hora a menos é uma boa ideia? Não é, você precisa do sono, né? Inclusive o pessoal que treina aí, fisiculturista, etc e tal, fazendo uma analogia, para eles o sono é sagrado, né? Para o corpo ganhar massa muscular, e o aluno tem que entender. Eu sempre gosto de pedir que o aluno pense como sendo um atleta, né? Só que é um atleta do intelecto. O aluno precisa desse tempo de descanso, como você bem falou, para sedimentar. Você deu um exemplo que eu achei legal também, para a gente passar para o próximo ponto. O cara, ele só sublinha, né? Escrever faz parte do processo de armazenar, inclusive escrever à mão, existem estudos sobre isso. Gera muito mais sedimentação do que, por exemplo, digitar. Porque hoje em dia tem aquele cara que só quer digitar a informação no celular ou até no notebook, ou algo do tipo. Escrever é importante. E aí, o mais legal, Ademar, que eu fiquei me lembrando aí, você falou do cara que só sublinha e não escreve, por exemplo. É nocivo para ele, né? Agora, nocivo. O que dizer do que só bate foto, né? Porque agora, nessa geração, tem um cara que nem sublinha. Porque sublinhar dá trabalho. Quer ver uma coisa que é mais impactante do que sublinhar, do que escrever? Sublinhar não é ruim, não. Mas escrever é melhor. Mas uma coisa que é melhor ainda é fazer um mapa mental. Quem sabe fazer mapa mental ganha o jogo. O que é o mapa mental? Você pega uma ideia e dessa ideia você descreve outra, dessa escreve outra e você vai fazendo conexões. Que é o que aparece um pouco em alguns Studgram. Quando você tem lá no Instagram, você tem algumas coisas. Só que o pessoal só tira a cópia daquilo ali e pronto. Mas quem aprende a montar um mapa mental, e não é tão difícil, tem umas técnicas de você aprender mapa mental, é muito bom para isso. Tem faculdade de medicina que só ensina se o menino souber mapa mental.
essas que são problematizações de problemas, que é para o cara dizer qual é a cadência do processo todo. Então, o mapa mental é campeão. Se você tiver uma psicóloga aí, depois em tempos de pós-pandemia, que ensine os meninos a fazer um mapa mental, cara, é uma técnica maravilhosa para se aprender. E eu queria, só falando de técnica agora, só para deixar uma coisa que o tempo é a maior riqueza que o aluno pode ter. Eu estou falando, você tem que estudar, então você está perdendo tempo. Não, você está ganhando aprendizado. Mas tem uma coisa que está atrapalhando muito hoje, tá? Além do WhatsApp, que ele tira a distração enorme, o smartphone, como eu já comentei, você tem um problema sério que é o seguinte: todo mundo quer estudar de fone. E às vezes com a música, tac, 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 tac. Você vai fazer a prova de fone? O simulado você faz de fone? Você faz escutando música? Você pode ter uma música ambiente, de preferência em outra língua estrangeira, que é para que você não se concentre tanto em saber o que está passando. Mas não estude com fone, não. A distração é muito maior. Tem até eu falando isso uma vez, um aluno levantou a mão numa palestra e disse: professor, ele pode tocar a música que lembra ela, né? E se eu tiver levado uma galha, então... Já era. Foi o aluno que disse. Eu vou só fechar aqui. A gente acabou, né, nessa pergunta, a gente se empolgou aqui, divagou bastante, mas eu só queria bater o martelo aqui nessa pergunta, antes de passar para a próxima. Então, pessoal, o Ademar trouxe um caso aqui bastante interessante de um aluno que passou em medicina com 132 questões. Um ponto que eu não falei aqui antes foi na ampla concorrência, não era cota, tá? Agora, tinha uma combinação interessante aí de 39 questões em matemática, com 960 na redação. E percebam como é importante você saber jogar a sua nota para a universidade certa e assim por diante, né? Porque essa combinação para o UFRN, eu diria que eu não vejo como poderia ter dado certo na combinação que a gente descreveu aqui, porque a natureza tem peso 3, então já muda a lógica do jogo. Então, e matemática não deve ter peso alto, né? Aí não tem. Em biomédica, não. Né? Então, o que acontece? Quando vocês olharem o resultado, vocês têm que saber estudar, né, a universidade que favorece a nota que você obteve. Me dei bem em matemática, se move num caminho. Pô, minha redação bombou muito. Tem universidades que a redação é peso 1,5, 2. Então, tem que saber fazer esse jogo, é muito importante. Né? Eu vou responder a próxima pergunta aqui e, na sequência, já vou pedir a participação do Ademar para acrescentar. Tem um vídeo lá no meu Instagram que eu falei muito sobre isso. Eu não faria o Enem Digital em 2020 se eu fosse um aluno. Tá? O Ademar fez porque aí fez como estudioso, não era um candidato de verdade, bombou, inclusive, aí, né, Ademar? Mas não queria passar, era só para estudo. Mas se eu fosse um aluno, eu não teria feito, é um modelo novo. Né? Alguns professores nossos fizeram, inclusive, não como candidatos, mas como estudiosos, e tiveram muita dor de cabeça. Teve uma professora nossa, Andressa, que teve que esperar 1h30 para ajeitarem um computador porque deu problema. Então, tudo isso poderia afetar muito o resultado. A gente sabe que o futuro é o Enem digital. Em algum momento, né, provavelmente em 2026, o Enem vai ser digital. Mas para você que realmente está na disputa real, eu não teria feito em 2020 e não faria novamente pelos mesmos motivos em 2021. Só que o Ademar tem um pulo do gato aí que eu queria que você falasse, Ademar, para a galera, um motivo interessante, né, para não fazer o Enem digital em 2021 por causa de choque aí com outras universidades. Carlos, nas condições normais de temperatura e pressão, a CNTP, a prova da FUVEST deve ser aplicada no 3º e a prova da Unicamp no 4º domingo de novembro. Então, se não houver adiamento nem da prova do Enem, nem da prova da FUVEST e da Unicamp, o Enem digital vai chocar com uma dessas duas avaliações. O primeiro dia de uma delas.
Então, se você quiser fazer esses outros 2 exames, que são muito cobiçados, normalmente as datas da FUVEST Unicamp não está divulgado ainda, está longe de ser divulgado, mas há uma previsão, como todo ano, que é o terceiro e o quarto domingo. Então, eles liberam o primeiro e o segundo para o Enem, e o terceiro e o quarto eles se ajustam lá. Inclusive, as universidades paulistas são muito organizadas para não haver choque, todo mundo conseguir fazer todas as provas. Então, você vai fazer a inscrição em maio, do Enem. Aí você escolhe a modalidade digital. E lá na frente você tinha vontade de fazer FUVEST, você está proibido, porque eu perdi a prova. E agora? Não tem mais como voltar para fazer de papel. Então, você pode ter um choque aí. Então, a prova do digital, eu até escrevi um artigo, foi publicado na imprensa, ela deveria ser, talvez, de início aplicada para alunos treineiros, sabe? É isso que eu defendo lá, que o aluno que vai fazer, que inclusive ele, anos depois, tem uma tendência a pegar essa prova, ou coisa nesse sentido. Mas eu não aconselho fazer o digital se você está pretendendo fazer, por exemplo, uma prova de FUVEST ou Unicamp. Show de bola. Vamos entrar agora aqui no tema da live, né, que deu título à live. Existe um livro chamado A Estratégia do Oceano Azul. Vou fazer aqui uma rápida introdução para vocês entenderem a nossa discussão, tá? Usando a ideia desse livro, você tem o Oceano Azul quando você tem uma situação livre, né, que você consegue navegar com tranquilidade, pouca onda, pouca disputa. E o contrário seria o Oceano Vermelho, né? Um oceano difícil de navegar, muitos barcos disputando o espaço, a vitória, a corrida, seja lá o que for, muita turbulência, muita dificuldade. Então, a nossa live ela foi batizada como Enem 2021, Oceano Azul ou Vermelho. Mas eu vou começar aqui, eu vou responder, o Adhemar vai dar a leitura dele, pode ser que não bata, tá certo? E vocês escutem as 2 ideias e filosofem sobre elas, tá? Enem 2020, Oceano Azul ou Vermelho? Eu diria que foi mais azul do que o normal, ou menos vermelho do que o normal, né? Por motivos ruins, tá, pessoal? Eu sempre digo que o Enem é injusto, infelizmente. Eu vi muita gente agora, nesse ano que passou, dizendo que o Enem ia ser injusto. Eu vi muita entrevista sobre isso. E me surpreendia porque eu considero que, a priori, o Enem sempre é injusto, infelizmente. Nem todo mundo foi treinado nas mesmas condições, infelizmente. Só que nesse ano foi, na minha opinião, pior do que o normal. Foi o Enem mais injusto da história. Se a gente lembrar, o Enem foi adiado para tentar favorecer os alunos que não estavam tendo aula. Mas o que a gente viu é que muitos alunos não tiveram aula nenhuma desde março de 2020 até janeiro de 2021 e fizeram a prova completamente largados. Algumas escolas particulares, inclusive, só deram aula até dezembro, 11 de dezembro, 14 de dezembro, e no último mês os alunos ficaram sozinhos. Então, claro que os mais prejudicados de todos, na minha opinião, são os alunos de escola pública, mas até mesmo nas privadas houve uma discrepância razoável. Então, eu considero que tenha sido, vai ser, já que ainda não acabou, o Enem menos disputado tecnicamente da história, por motivos externos, muita gente foi prejudicada, tanto que muita gente se desmotivou e não foi fazer a prova, né? Essa falta tremenda aí, ela acontece por 1 milhão de motivos e, na minha opinião, dentre eles, desmotivação. Houve alunos que tiveram Covid, a mãe teve Covid, alguém da família morreu, isso prejudica, né? Infelizmente, muita gente. Então, eu acho que o Enem 2020 foi o mais injusto da história. Consequentemente, isso reduz a disputa técnica. E uma coisa interessante, não estou dizendo que é legal, mas interessante é que o 2021 ele vai carregar bastante isso, né? Porque, observem, há alunos
na expectativa de passar agora em abril, eles estão na disputa, eles acham que eles podem passar. Supondo que eles não passem, eles caem de paraquedas no Enem que já está acontecendo, porque muitos alunos já estão assistindo aula desde janeiro. Então, o cara que entra agora em abril, ele já entra um pouco sem ritmo, um pouco prejudicado. O que ele vai fazer? Ele vai entrar numa turma nova de abril? A gente falou aqui no início da live que provavelmente o Enem vai ser em novembro, ou seja, ele vai ter um tempo mais curto de preparação, ele vai entrar numa turma modelo intensivo, ou seja, o cara estava na disputa de passar em medicina, na trave ali não passou, ele vai entrar numa turma modelo intensivo. É uma pergunta difícil de responder. A priori, de maneira genérica, eu diria para não fazer. Se eu fosse um aluno desse, eu preferia entrar numa turma extensiva para assistir aula num ritmo mais lento, com mais qualidade. Claro que houve um prejuízo aí nos meses iniciais, mas, a priori, de maneira geral, é a resposta que eu daria para a maioria. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que eu acho que, de novo, o Enem 2021 vai ser um Enem mais azul do que o normal, ou, para quem prefere pensar pelo outro lado, menos vermelho, menos disputado que o normal. Não estou dizendo que isso é legal, repito, por motivos injustos. Tá? A gente está entrando aí, provavelmente, em lockdown na maioria das cidades e, infelizmente, o filme tende a se repetir. Algumas escolas sem aula, alguns alunos abandonados novamente, ou seja, alguns alunos vão ficar aí a ver navios 2 anos seguidos, é muito ruim. Então, é um problema para a gente acompanhar, tentar ajudar. O SAIS, que o Adhemar representa, fez várias aulas gratuitas, não foi, Adhemar, ao longo do ano passado. O Over também fez. O primeiro aluno que a gente fez deu 8.000 alunos. A professora Maria Inês Fini me ligou um dia desses, Adhemar, querendo saber as iniciativas que a gente tinha feito, tentando ajudar o aluno que ficou a ver navios, né? E o resultado que a gente viu disso, eu falei, professor, a gente fez um aulão, o primeiro tinha 8.000 alunos, só que no segundo tinha 7.000, e a gente percebeu que foi caindo, porque essas lives foram cansando a maioria dos alunos, e às vezes o cara que está 100% sem acompanhamento, você tentando passar conteúdo para ele em alto nível, às vezes eu tendo a acreditar que pode até dar efeito colateral de desmotivar. Mas e você, Adhemar, como é que você analisa aí esse oceano azul ou vermelho 2020 e o 2021? Você foi muito feliz quando você fez essa análise, essa retrospectiva, inclusive, e essa perspectiva do que a gente vai ver. A gente vê, por exemplo, que muitos alunos estão desmotivados, outros estão agora aguardando esse resultado. Acho que, inclusive, pelos próprios gabaritos que eles pegaram, eles têm uma ideia. A gente não vai ter grandes surpresas. Uma das coisas que eu mais respondi para a imprensa ou outras lives vai haver uma diferença muito grande na média. Eu acho até que as notas de corte vão subir, uma outra análise que eu tenho, mas não devem subir drasticamente. Então, vai ser um número muito parecido com o que eu tinha ano passado. Então, eu tenho uma noção se eu estou aprovado ou não. Nós estamos há 10 dias da prova de sair a nota. Nós estamos há 40 dias de terminar o processo todo do SISU, entre sair a nota e ter o SISU. Então, é um tempo que, para quem está desde janeiro, além da prova lá, já parado, não é a mesma coisa que você está numa escola de referência como a sua. Então, acho que as pessoas deveriam, sim, já estar pensando e se for o caso, eu vou pagar um mês, não sei como é que você está fazendo a política aí desses alunos, mas vou pagar um mês, vou perder dinheiro. Esquece um pouquinho o dinheiro aqui do lado, que acho que isso não é dinheiro agora. É um pouco de você talvez não se auto-sabotar. Fazendo um mexer aí, já que se abriu espaço aí, Adhemar, aqui a nossa ideia o aluno passou, a gente devolve aí o investimento dele para
Maravilha, privilegiar. A maravilha. gente quer que o aluno passe, né? A gente quer comemorar a aprovação dele, né? Não, maravilha. E, inclusive, provavelmente você vai, como compromisso com a escola também, dar algumas aulas em julho, as séries vão ser um pouco menores, para ajudar essa garotada toda aí a vencer. Mas se você for para contar, maio é mês 5, novembro é mês 11, faz uma conta aí. Você tem 6 meses, cara. É muito pouco tempo. Se você já tinha 10 meses de preparação, você só vai ter 6 aí. É bem mais puxado do que você ter isso. Deixa eu aproveitar e fazer um registro aqui para não me complicar. Tá? O aluno que está tentando medicina, tá? E entrar agora, se por acaso, na sequência, ele acabar sendo aprovado em medicina, claro que a gente vai devolver. Não pode ser para qualquer curso, porque aí complica, né? O aluno poderia escolher um curso só para passar e aí geraria problema para a gente. Ademar, vamos pegar uma sequência aqui, vou passar uma colinha aqui rápida sobre o Enem seriado. Tem muita gente aqui fazendo perguntas sobre o Enem seriado. Aí, no final, eu vou te fazer uma pergunta sobre o seriado e a gente parte para as perguntas do WhatsApp. Beleza? Beleza. Vou só repetir aqui o número do WhatsApp, tá? Claro que não vai dar para responder todo mundo, mas eu vou escolher algumas perguntas, por exemplo, aqui do nosso amigo Estélio, você conhece muito bem também, representando a Paraíba, 8491317644. De novo, 8491317644. Manda a sua pergunta que daqui a pouquinho a gente responde. Enem seriado. O Enem seriado, pessoal, o aluno poderá fazer a prova ao longo de 3 anos. Quem vai estrear é a garotada que deu sorte de estar na primeira série do ensino médio esse ano, 2021. No final do ano, eles vão fazer a primeira prova do Enem seriado. No ano que vem, vão fazer mais uma prova. E na terceira série deles, eles vão fazer uma terceira prova e, a conta-gotas, eles podem ser aprovados no Enem. Eu faço natação e lá tem um médico, que inclusive nada muito bem, que na cidade dele, no sul do país, era seriado. Ele contou uma história bastante interessante, que eu queria que vocês lembrassem. Ele fez a primeira prova na primeira série, foi muito bem. Fez na segunda série, foi muito bem. E pelo resultado que ele obteve na segunda prova, ele já sabia que ele estava na cara do gol para passar em medicina. Ele não precisava fazer nenhum milagre na terceira prova. Bastava não ir muito ruim. Então, ele teve um ano bem tranquilo, o ano da terceira série dele bem tranquilo, com calma, sem sofrimento, sem loucura, passou na primeira tentativa para a medicina. Então, é um modelo bem legal, que eu espero que vocês aproveitem bem. Tá? O Enem seriado não vai acabar com o Enem regular, que continuará acontecendo. Muita gente pergunta isso. E eu que não tive essa oportunidade, eu não estou na primeira série em 2021. Você pode e sempre poderá tentar a vaga pelo Enem oficial, né, o da maioria. Né? Outra coisa importante, essas provas do Enem seriado serão 100% digitais. Essa é uma informação bem legal, que nem todo mundo sabe, tá? No caso do seriado, não é opção. Todo mundo fará a prova digital. Um outro ponto interessante, na verdade, o Enem seriado é a prova do SAEB. Quem é aqui do Rio Grande do Norte, quem é do Over, escuta muita gente falando, né? O Over, o primeiro lugar do estado no último SAEB. O Over ficou entre as 10 do Brasil no último SAEB. É justamente essa prova que será usada como Enem conta-gotas, como Enem seriado para vocês. Tá? O aluno que fizer o seriado, ele também poderá fazer o regular. Tá? As duas provas não serão na mesma data, isso é uma coisa importante. Então, o aluno ele pode concorrer por meio dos dois processos seletivos.
Só repetindo, tá? Eu tenho mais 3 pontos aqui, antes de passar para o Ademar. Repetindo, nesse ano, começa só com a galera da primeira série. O cara que está na segunda fica triste, né? Pô, peguei na trave ali, quase que eu me dei bem, mas infelizmente não aconteceu. Você não tirou na loto com a galera da primeira série. A galera da primeira série faz esse ano, continua o ano seguinte e conclui em 2023. Nos 2 primeiros anos, na prova de primeira série e na de segunda série, é só português e matemática, tá? Então, isso é um detalhe interessante. Vocês têm que dar um super, hiper, mega gás agora, gás da primeira série, em português e matemática, que é a prova que vocês vão fazer no final do ano. No ano seguinte, idem. E aí, na terceira série, vocês vão fazer uma prova que trará questões de linguagens e códigos, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e aí aqui o Ademar vai dar um show agora, é quase uma palestra, possivelmente itinerários formativos com base no novo ensino médio. Eu tenho certeza, Ademar, que eu falei grego aí para a maioria da garotada, tem muito professor assistindo também, tá? Dá uma explicada para a galera o que deve acontecer nesse Enem 2023, itinerários formativos, novo ensino médio. Só complementando a informação, também os garotos que estão hoje no 9º ano já deveriam estar bem atentos, viu, ao Enem seriado. Porque, ou seja, que a prova, a matriz não saiu ainda, mas a gente está esperando uma matriz que seja praticamente do ensino fundamental, tá, Carlos? Então, fazer o último ano bem feito de matemática e português de ensino fundamental pode fazer uma diferença enorme no ano seguinte. Ainda não está certo se eu vou ter itinerário formativo em 2023. Como eu te falei, as matrizes não saíram. É uma possibilidade? O que está certo é 2024. Mas ainda tem uma situação dessa. O que é? O aluno vai fazer uma prova de uma área do conhecimento em que ele vai escolher. Então, ele pode fazer como se fosse português e matemática, depois ele escolhe uma outra prova, que pode ser, inclusive, português e matemática, pode ser, inclusive, português ou matemática, ou natureza, ou humanas, para compor a sua nota. É um pouco nesse modelo aí. E, na terceira série, vai ter a redação. A prova é feita digital. Se tudo estiver ocorrendo bem, a gente estiver tendo aula normal no Brasil, atenção, Carlão, 25 de outubro, o INEP está te ligando antes, mas a partir de 25 de outubro até 11 de novembro, se eu não me engano, são 3 semanas de janela de aplicação, eles vão aplicar a prova na escola, para todo mundo. É diferente desse Enem, porque eu vou para um local de prova, eu tenho cartão de inscrição, não precisa de nada. O Carlos e a coordenação do Over vai passar e dizer, galerinha, tem uma prova, não pode faltar desse dia, evita faltar, que já vai ser do Enem seriado, no dia 26, às 8 horas da manhã, a gente vai aplicar a prova. A prova deve ter 26 questões, sendo que 22 são objetivas e 4 são abertas. Essa é uma grande novidade que está tendo aí. Mas esses detalhes que eu estou dando aqui, de 26 de português, 26 de matemática, 22 fechadas e 4 abertas, ainda está faltando regulação. Exceção de algumas informações que a gente assiste, algumas reuniões em Brasília, e é o que se cogita mais próximo disso. A gente espera que até o final de março a gente tenha as matrizes dessa prova do Enem seriado. Perfeito, Ademar. Agora, é uma vantagem maravilhosa para quem está na primeira série. Tiraram na loto, né? Tem que comemorar. Eles vão ter 2 maneiras agora de entrar na universidade. Tem uma que, se ele der o gás no ensino médio, ele não vai precisar concorrer com todo mundo. Desde que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e as demais com quem nós estamos falando agora, aceite essa nota como processo de seleção. Ok? Tem esse detalhe também. Lá atrás o Enem também era assim e demorou um pouco a pegar em algumas universidades, até que depois pegou em praticamente todas.
Isso vai demorar um pouquinho também, mas se naquela universidade você tiver a possibilidade de já concorrer às notas, isso vai ser muito bom. Vocês têm duas chances de passar. O Enem tradicional, com todo mundo, e o Enem seriado, só com aquela galera que está ali perto de você. Ou seja, a tendência de você ser aprovado na universidade, só com o seu resultado de ensino médio, é muito maior do que com o processo seletivo geral. Inclusive, agora falando especificamente com a galera do OVE, você do nono, você da primeira série, acabou de entender, né, que português e matemática pode deixar você na cara do gol. Você vai ter uma disputa reduzida e sem alunos de cursinho, né, que são grandes alunos, por exemplo, e você pode se garantir nessa disputa reduzida, principalmente se você for bom em português e matemática. A gente está na semana, Ademar é professor de matemática, a gente está na semana aqui do treinamento para canguru, para a Olimpíada Canguru. Então, eu espero que toda a galera, tá? Todo mundo, mas principalmente o pessoal de nona e primeira série, que a luz vermelha já deveria estar acendendo, para entrar nesse clima olímpico, para assistir essas aulas, para melhorar o quanto puder em matemática, porque isso pode facilitar muito a vida de vocês. Tá? Ademar, vou começar a escolher algumas perguntas aqui do WhatsApp, tá certo? Respondo algumas, passo algumas para você. Esse aqui não tem o nome da pessoa que fez a pergunta, mas vamos lá. O que esperar da nota de corte para os cotistas? Acredita que com o cenário de ausência de aulas na rede pública possa influenciar em alguma queda na TRI? A gente já disse que a TRI ela tende a ser bem parecida com a TRI histórica, talvez até um pouquinho maior, o que não significa dizer que a disputa não seja menor. São coisas diferentes. A TRI pode ser um pouquinho maior, mas eu acredito que vai ser muito mais fácil de passar do que o normal, por N problemas que a gente já discutiu aqui hoje. Só dizer aqui uma coisa que eu acho que é importante. Eu posso ter uma TRI com 3 milhões de candidatos e uma TRI do PPL com 40 mil, e as duas se conversarem. E é para ser isso mesmo, tá? Eu estou dizendo que pode haver um desequilíbrio, porque nós nunca tivemos um número de faltosos tão grandes na sociedade brasileira com essa prova do Enem. Isso pode haver algum desequilíbrio nesse sentido, mas não é para haver. A TRI, justamente, ela ajusta esses pontos todos. Um exame de larga escala, ele é para isso. Ela é muito justa para esse processo. Agora, se eu tiver, por exemplo, 50 questões que foram pré-testadas no dia da prova, isso é o desequilíbrio. Porque a gente está tendo agora algumas coisas no Enem que não tínhamos antes. Questões nulas. Porque o pré-teste também ajuda a não ter questão nula. A gente teve algumas questões nulas porque já caíram em outros exames. Inclusive, a prova do Enem Digital, quando eu bati o olho numa questão lá, eu disse, já caiu na prova de 2009. Eu sabia até o ano, porque eu coloquei essa questão num livro meu. Eu sou autor de material didático e coloquei no ano. Eu saí da prova e falei com a imprensa, tem uma questão repetida, com tanta segurança que eu tinha. Mas não tendo isso, a gente teve questões de matemática que os professores disseram, o gabarito não é esse. Não tem gabarito. E houve uma discussão geral, e alguns cursinhos pelo Brasil, inclusive o nosso colégio aqui, disse que não tinha gabarito e a questão foi nula. Então, isso não estava acontecendo. Isso é um pouco da possibilidade de você colocar um exame, uma prova lá, e os alunos descobrirem na hora que é isso. Porque quando você não tem o pré-teste, você não desequilibra. Essa é a única condição que eu estou estabelecendo para que a gente tenha uma TRI diferente agora. Agora, o que dá o peso da TRI? A geração que faz aquela prova. Esse é um outro elemento. Porque você é mais ou menos o seguinte, é muito fantástico a estatística. Carlos André, a gente faz pesquisa no Brasil com 2.000 pessoas e o Instituto lá, Datafolha ou Ibope, determina quem vai, e diz assim, olha, quem vai ganhar a eleição é o fulano de tal, com 6% a mais do que o cicrano. 2.000 pessoas, os caras fazem entrevista.
a prova do Enem é isso. As questões são pré-testadas e elas têm lá parâmetros que elas vão parecer muito próximos ao elemento que vai ter lá na prova do Enem. Porque eu vou pré-testar com uma outra população. Agora, às vezes, eu tenho questões que são muito antigas e aqueles assuntos, eles acabam, de alguma forma, sendo mais falados na sociedade e mais pessoas sabem daqueles assuntos sem precisar ter estudado. Isso desequilibra. Vou dar um exemplo. A gente teve um tema de redação chamado Lei Seca. Esse tema de redação sobre a Lei Seca caiu 5 anos depois que a Lei Seca foi promulgada. Todo mundo tinha muita ciência da importância do que era. Foi considerado um tema de redação fácil, porque a sociedade tinha muitos elementos já estabelecidos para isso. Então, só para dar um exemplo, quando você passa muito tempo não colocando a questão no próprio exame, você pode desequilibrar um pouco aquela estatística que foi encontrada lá. Mas é para ser a mesma coisa, tá? É para ser a mesma coisa. É porque nós não estamos fazendo mais as provas do Enem tão na CNTP como tínhamos anteriormente. Então, um caso que eu acho interessante para deixar fácil de todo mundo entender, o Amazonas não pôde fazer a prova na data oficial, né, porque estava numa situação muito crítica do ponto de vista da pandemia lá, né? E muita gente questionava, eu vi várias entrevistas, inclusive até para a própria Jovem Pan Nacional, onde o pessoal questionava se era injusto alguém ter feito a prova depois, tá? Se o cara que fez depois ele era prejudicado ou ele era favorecido. E, em resumo, o que o Ademar falou até aí ela existe para que se permita comparar com precisão e confiança candidatos que fizeram provas diferentes, com questões diferentes, e se consiga, com bastante exatidão, tá, se descobrir quem é o mais apto a ganhar a vaga na universidade. Eu não sei se vocês lembram, houve um momento, até me ajuda aí, Ademar, o pessoal no início do Enem dizia que ia haver 5 Enems no ano, ou era 7. Não, ia fazer 5 no ano, e o aluno pode fazer 5 vezes a prova e a gente decide tranquilamente depois quem passa. Poder pode, seria uma possibilidade, no mesmo ano. Seria lindo, né? Maravilhoso. Tem uma coisa que o Brasil precisa resolver, eu acho que tem duas vertentes aí. Os Estados Unidos têm 7 provas, tá? Tem 7 ACT, que são, e aí tem o 1 e o 2, que dependendo da universidade eles pedem. O 1 lá é português, é inglês e redação e matemática, e o 2 tem natureza e humanas. As grandes universidades pedem o 1 e o 2, algumas pedem só o 1. Mas o Brasil não tem o que outros países fazem, que são o seu desempenho no ensino médio, como composição de nota. Tá? Então, às vezes, um aluno vai estudar na Universidade Americana e ele nem tira uma nota tão grande no vestibular, mas ele tem uma história de vida e notas muito boas dentro da sua escola, e isso é analisado. É um atleta. Nos Estados Unidos tem universidade que, se fosse um país, tirava mais medalha do que muitos países na composição. Então, você tem um modelo diferente. A França agora, na pandemia, nem vestibular fez. Pela primeira vez, não teve o baccalauréat, que é o Enem francês, o BAC. Eles pegaram só as notas dos outros anos. Mas quando tem dos anos de ensino médio, mas quando tem o ACT, tem 7 chances o aluno. Mas ele escolhe 2. 4 delas são digitais e 3 são em papel. Então ele escolhe a modalidade que é digital ou papel e ele tem 2 chances. E nos Estados Unidos a população é maior do que o Brasil, em torno de 50%. Então eles têm lá algo em torno de 10 milhões de candidatos, mas eles se distribuem em 7 grandes exames. Então, cada exame do ACT tem 2 milhões de candidatos, em média. Como você tem uma interseção, seriam 14 milhões, tem gente que só faz uma única vez. Em 2026, se a gente for todo para o digital, aí provavelmente a gente vai ter várias edições. Porque não tem como você ter, como é aplicado em um local de prova, a disponibilização de 6 milhões de computadores de universidades e faculdades ao mesmo tempo. Aí você pode fazer uma divisão. E esse é o plano, tá? Esse é o plano de fazer 6 Enems em 2026. Cada Enem teria 1 milhão de candidatos distribuídos. E aí a TRI garante esse nível de comparabilidade
entre outras provas. E deve ser isso. Agora, hoje o Brasil gasta 750 milhões de reais com uma aplicação do Enem. A gente não tem 2 ou 3, Carlos, não é por má vontade também do INEP, não. O INEP, inclusive, é um dos 5 melhores centros de referência em avaliação do mundo. Pouca gente sabe disso. É muito forte o nosso sistema de avaliação. Poucos países do mundo aplicam um exame de larga escala, como eu falei, que o Enem é o segundo maior do mundo, com tanta qualidade de aplicação. Ah, tem um problema, tem outro, isso aqui, mas a conjuntura da feitura da prova, o conceito todo, a leitura dos dados, a entrega dos resultados, a nota de TRI, tudo roda muito bem. Agora, falta muito ainda para a gente chegar no ponto. A gente, por exemplo, aí você falou de itinerário formativo, né? O que se discute hoje é que os itinerários formativos em 2024 ou 2025 sejam eles todos de provas abertas, como já acontece, por exemplo, hoje na China, como já acontece em Singapura, Japão, porque a prova aberta faz com que, de alguma forma, o aluno precise explicar mais, o pensamento criativo vai ter que estar muito mais exposto do que você, de fato, marcar. Então, você falou para mim, você fez a prova do Enem Digital e teve um bom desempenho, como eu te falei, né? Eu ia por eliminação, então eu tenho um bom nível de leitura, as questões que eu tinha, caiu muito mais geografia, então eu olhava e dizia, é essa aqui, eu acho que é essa aqui, e tive um bom número de acertos, mas se fosse para escrever, talvez eu tivesse mais dificuldade para justificar as respostas, né? Você tem um espectro muito grande disso aí. Perfeito, perfeito. Uma coisa importante, inclusive, né? O pessoal reclama muito do preço da inscrição do Enem, mas como você bem levantou, o Enem dá prejuízo, né? Então, a matemática aí tem que ser organizada e o Enem Digital é um bom caminho para isso. A pergunta original foi de Davidson, né? Aqui, como eu já falei no início, né, a gente gosta mais de falar de Enem do que qualquer outra coisa. Então, aí a conversa vira eterna, tá? Mas vamos lá. Ademar, vou fazer o seguinte, eu lanço a pergunta aqui, todo mundo fala o que quiser, que fica melhor, né? Vamos bagunçar mais aqui no final. Ana Luísa, não, aqui é Luísa, no caso, boa noite, aqui é Luísa. Qual a importância da primeira série do ensino médio para o Enem? Como eu não tive uma boa base, estou tendo dificuldades. A primeira série, na minha opinião, aí daqui a pouco a Ademar fala dele, a minha opinião concentra em algumas matérias-chave assuntos que são importantíssimos, entre os mais difíceis, física inclusive, né? Você pega a mecânica ali na primeira série, é um assunto que muita gente tem dificuldade, cinemática, e hoje no Enem é o assunto que mais cai no Enem. Matemática, você tem uma concentração de assuntos bem difíceis também, né? Biologia, outra matéria que concentra muitos assuntos difíceis na primeira série. Já a segunda série do ensino médio é uma série onde, nesses 3 exemplos que eu dei, matemática, física, esqueci de química também, química e biologia, os assuntos, em geral, são mais fáceis, né? Física, você pega termologia, que a maioria da galera desenrola bem, ondas. Então, uma pergunta interessante aqui é da Luísa, né? Em algumas matérias como essas que eu citei, você tem assuntos de complexidade razoável, consequentemente, é importante você investir bastante energia para aprendê-los, eu diria, principalmente em física, tá? Porque o que manda hoje na prova de física do Enem é mecânica. E aí, Ademar? Eu conselho que eu dou para filho, tá? A gente sabe que às vezes a gente chega lá na ponta, tem um pouco de desespero, mas o conteúdo é finito. Então você tem não é nada assim, pode cair um negócio, cai de vez em quando, mas é uma questão. Caiu o linkage na prova de 2019, coisa que os professores não falam e tudo mais. Mas a matemática e as exatas, elas gostam muito de ter além de ter um nível alto, ela tem um nível de rejeição muito grande. As pessoas, às vezes, não conseguem aprender no longo da... Mas dá para aprender, tá? Eu, como professor, ou como coordenador e diretor de cursinho, que fui por muitos anos, professor de cursinho, vi muitos casos de alunos muito fracos,
2, 3 anos depois, passando em 4 ou 5 universidades. Agora, tem um plano que é o seguinte, aquilo que mais cai, você entender a regra do jogo é o que é mais importante. Então, você vai, por exemplo, fazer uma grande viagem sem saber o que está tendo lá na grande viagem, o que tem para você visitar, o que tem para você conhecer. Você vai fazer uma grande exposição, você tem que se preparar antes com o que você tem dos elementos. Então, o Enem, ele é muito previsível também. Tá? Hoje, a gente já tem 10 anos de Enem, então a gente tem uma previsibilidade muito alta de você acertar. Então, vai cair muito questão de meio ambiente, vai cair muitas questões de porcentagem, regra de trade, tá. E acho que tem uma coisa que eu digo o seguinte, pensando em você, tá? Identifique quais são os conteúdos de base que você não aprendeu bem. Você pode pegar um livro didático, ler, fazer exercícios sem olhar e comparar, e às vezes até fazer exercícios básicos mesmo. Tá? Pego lá uma série de exercícios de porcentagem. Eu pego lá uma série de exercícios de um livro de 9º ano, que é, por exemplo, um assunto que gosta muito de cair, notação científica. Cai uma questão de notação científica, é para derrubar o candidato, porque se você errar, você vai prejudicar muito a sua nota. E é bem facinho de errar, porque o distrator vai estar lá o 10 elevado a 12, o 10 elevado a 13, o 10 elevado a 14, e você tem que entender qual é a regrinha ali. E às vezes você se perde por uma coisa que você tem que... Eu preciso aprender logaritmo, que cai uma questão, pô. Trigonometria, que cai em 10 anos, em 20 provas, contando a PPL, caíram 10 questões. Cai meia por ano, quase não cai. Então, trigonometria são assuntos que, por exemplo, se você tem muita dificuldade, talvez seja o último que você vai aprender. Mas está caindo matrizes agora, uma. Porcentagem, regra de 3, juro, proporção de geometria, cai em 25. Você tem que acordar para isso. Escala é muito bom também. Escala. Né? E essas questões, identificação de gráfico, elas são as fáceis. A de logaritmo, ela vai ser a questão que, se você acertar e tiver acertado as fáceis, ótimo. Mas se você acertar essa questão e tiver errado as fáceis, ela vai te dar pouquinhos pontos. Te dá alguma coisa, te dá, mas nada seja considerável. Agora, o grande detalhe é a tal da rotina. Se você tem muita dificuldade em matemática, ou física, por exemplo, outros conteúdos, você precisa fazer uma rotina com esses exercícios básicos até você avançar para os outros que são mais difíceis. Então, você tem que ter humildade suficiente para dizer assim, eu sou fraco nesse assunto, posso pedir um amigo para me ajudar, posso pedir um professor para ter isso, ou eu posso conseguir resolver isso de forma mais simples. E hoje em dia tem um mega arsenal de internet quando a gente consegue aprender coisas mais simples, né? Agora, gente, tenha paciência. O conteúdo é finito e todo mundo consegue aprender. Não existe essa coisa de, eu não consigo aprender, eu sou tapado para isso. Não, consegue. Agora tem que ter disciplina também. Uma coisa importante, Ademar, até para algum aluno nosso, se não tiver com isso nas mãos, cobrar o seu coordenador, tá? Qualquer que seja a sua unidade. Todos os diretores e coordenadores de cada uma das unidades, eles têm um material que vai bem na linha do que o Ademar estava falando aí, chamado Raio-X do Enem, feito pelo site, tá? Eu passei para todos eles, está na mão de todos eles, e eles deveriam ter passado para vocês. Então, se algum aluno nosso ainda não tem esse material, pode cobrar sua coordenação. Então, na linha do que a nossa amiga perguntou, com esse material em mãos, ela recebe aí meio que um mapa da mina para facilitar a vida dela, tá? Já tem a ver, inclusive, com a pergunta aqui da Gabriela, do Over Abel Cabral, que fez uma pergunta semelhante de biologia. As outras perguntas que a Gabriela fez sobre o Enem seriado, eu acho que a gente já respondeu, né? E o Enem seriado não é obrigatório. Você deveria querer fazer, porque é uma vantagem gigante, né, para vocês, como a gente falou, que vocês tiraram na lota. Eu vou passar aqui para você, Ademar, uma pergunta do Stélio, tá? Opa, ótimo. Vamos lá. As provas de humanas, se não me falha a memória, inclusive, Stélio é professor de história, né? Isso. Originalmente, né? Trabalha com a gente lá no Over João Pessoa. As provas de humanas foram muito diferentes entre o digital e o impresso.
A prova do impresso foi muito diferente do habitual, por história do Brasil, por século XX. Isso pode mexer muito na TRI? Não. Eu vou só explicar uma coisa, que é o seguinte. Às vezes é muito comum você sair nota na imprensa dizendo assim: os alunos acharam a prova da PPL mais fácil do que a prova do Enem de aplicação. Então, você tem algumas visões, alguns padrões isso. Eu vou explicar um pouco como é que é montada a prova. Eu preciso ter questões que tenham variação entre 300 e 800, por exemplo. Na maioria delas, a exceção é matemática. Então, eu tenho lá no meu banco, no meu pré-teste, várias questões 300, várias 400, 500, 600. No checklist de montagem da prova, o examinador tem que montar a prova em cima de alguns critérios. Checklist, ele tem que ter questão de todas as competências. Mas eu não tenho que ter a obrigatoriedade de ter uma questão, por exemplo, 15 de física, 15 de biologia e 15 de química. Normalmente não é assim. Inclusive, às vezes tem um ano que cai em 19 de biologia, 19 de química, 12 de biologia, 15 de física. Por quê? Porque ele olha e diz assim, essa questão ela é uma questão, aí, gente, vai variar de 300, digamos até 1.000, a proficiência dela. Ou seja, o aluno que acertar aquela questão deveria estar ganhando os pontos relativos à margem ali entre 300 e 400, por exemplo. Entre 800 e 900. Aquela questão é considerada difícil, quando ela está acima de 500. Ela é considerada média. Quando ela gravita ali em torno de 500, ela é considerada fácil, quando gravita em menos do que 500. Então, quando você monta uma prova, às vezes, você tem uma distorção da disciplina. Eu falei com o Enem Digital, caíram 22 questões, na minha opinião, de geografia. E aí, no outro lá, você tem talvez 17. Os conteúdos não são importantes na montagem da prova. O que vale é o valor que ela dá da TRI lá no pré-teste. Tá? Esse que é a letrinha chamada B, que é o índice de dificuldade. Quando você faz prova, por exemplo, para pessoas cegas, que são as provas, depois que monta a prova do Enem, os examinadores olham, examinam e dizem assim, essa questão os alunos cegos vão ter problema, porque ela tem um gráfico. Então, quanto é que ela vale? Ela vale 650. Vamos lá no banco buscar uma questão 650. Então, vamos supor que esse gráfico seja uma questão de geografia. Eles vão buscar lá uma questão referente a ela, que vale 650, pode ser de filosofia, sociologia, história ou até mesmo de geografia. Mas ela não pode ter gráfico. E aí é feita uma readequação dessa prova, que é chamada prova, específica aí para alunos que têm problema de visão. O que está acontecendo é aquilo que eu mencionei um pouco atrás. Houve uma espécie de comissão da verdade, sei lá como eles chamaram, houve uma comissão de 3 pessoas que leram as questões do Enem. E eles separaram, que é o que saiu, inclusive, porque alguns deputados federais pediram isso, e saiu agora em dezembro, não sabemos quais são as questões, mas sabemos que foram 66 questões que foram escolhidas dentro da prova de humanos para serem congeladas dentro do banco. Parece que teve até 2 de matemática. Eu, sinceramente, queria entender onde é que tem alguma perseguição ao comunismo ou coisa desse sentido na matemática. Eu fiquei extremamente curioso para conhecer. Calcule a área da bandeira da União Soviética. Boa, talvez. Mas, assim, a gente está vendo, por exemplo, questões de gênero caindo na prova, a gente está vendo respeito a outras, como questões normais de outros assuntos, declaração relacionada a direitos humanos, caindo na prova. Então, Estélio, não há, porque as provas são diferentes, porque tem conteúdos diferentes, que as provas são mais fáceis ou mais difíceis. E aí vem para um lado aqui, que é um lado técnico, tá? A galera do INEP que trabalha lá é muito séria e é muito boa. Então, enquanto eles tiverem condições de trabalhar de forma democrática, de forma
abrangente, as provas não têm grande equivalência. É porque, às vezes, eu estou falando que a TRI não vai bater, porque, às vezes, eles não têm mão de obra, matéria-prima, perdão. Eles não têm matéria-prima, não têm questões para colocar na prova e fazem alguns pré-testes na hora da prova, que outros países já fazem, mas que não deveria, talvez, no caso do modelo do Brasil, ter isso. Eu citei os Estados Unidos, mas esqueci de explicar. Nos Estados Unidos, você não leva a prova. A prova não é pública antes de 8 anos, Carlos. Então, por exemplo, você elaborar uma questão do Enem hoje e ela ser aprovada, custa entre R$ 2.500 e R$ 4.000. É caríssimo. Uma questão. Tá? E o que se paga menos é para quem elaborou a questão, porque tem logística, colocar na prova, ler os resultados, testes psicométricos, uma série de coisas. Mas custa muito caro. Se ela for reprovada e voltar, vai custar quase R$ 4.000. Então, esses países fazem o quê? Pretestam na hora do exame, que aproveita que a população está toda lá, e não divulgam a prova. Só divulgam 8 anos depois. Perfeito. A última pergunta aqui é da Marina, aluna do Over também. Oi, Marina. Pergunta rapidinha aqui, se vale a pena treinar com as provas anteriores do Enem e o SAEB para fazer o seriado. Deixa sair a matriz, que fica mais fácil da gente explicar. Tá? A gente vai, pela primeira vez, o Brasil vai aplicar uma prova do SAEB para a primeira série. Então, a gente não tem reprovas anteriores para isso, tem prova da terceira série. Daí eu poderia dizer assim, que valeria a pena aplicar as questões da prova do SAEB do 9º ano. Essas provas, inclusive, Carlos, elas não são fáceis de achar, tá? Você não tem, porque o governo aproveita várias questões em anos posteriores. Então, existe, como eu falei, que é caro, e havia uma modalidade que era muito do ponto de vista de formatação de políticas públicas no Brasil, então não precisava ter tantas questões inéditas. O que acontece é que agora vai valer vaga pública, né? Então talvez vão ter só questões inéditas nessa primeira edição. Então tem aguardar um pouco isso, como vai acontecer. Beleza, Demal, queria agradecer imensamente a paciência. A gente falou 1h40 aqui. A live vai ficar aberta para a galera assistir novamente com calma. Tem algumas explicações assim, meio complexas, passarem para os amigos, professores. Tá? E, queria agradecer essa parceria aí de décadas já. Tá? E até a próxima. É sempre um prazer imenso conversar com você. Cara, muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. E falar de Enem, eu nem vi o tempo passar, eu adoro. Passei um dia duríssimo hoje, sabe? Tive um dia de muitas reuniões. Né? Aí eu jantei, e aí quando eu voltei, minha esposa, não tem mais alguma? Eu disse, não, tem uma live agora. Aí eu disse, mas agora eu vou relaxar, que agora eu vou falar de Enem. Agora é fácil, agora é natural, né? Tá bom? Valeu, obrigado, hein, gente? Boa noite. Obrigado. Valeu, até a próxima. Um abraço, boa noite. Grande abraço, tamo junto. Um abraço.